boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Está no ar o Alerta Cristão, falando segundo as Escrituras. Bom, irmão, como vocês estão vendo aqui na tela, nós temos aqui o arqueólogo, que está no meio da ciência científica, que cavam provas para fazer experimentos se realmente existiu. E eu chamo esses homens de Tomé, né? Descendentes de Tomé. É preciso ver para crer. Mas nós não precisamos ver para crer que Deus existe. Nós vemos Deus através da fé, pela criação da terra. Pela criação é que nós vemos Deus pela fé, que Deus existe e que Deus criou tudo na terra. Então, irmão, o tema de hoje é sobre a questão do que realmente Jesus tomou ali na cruz. Que realmente Jesus não tomou, né? O que realmente os soldados romanos, deram para Jesus quando Jesus sentiu sede. Será que foi vinho ou será que foi vinagre? Então, irmão, houve-se grandes problemas e confusão e muitas pessoas se afastaram da Bíblia, tá? Muitas pessoas se afastaram da Bíblia por causa dessa contenda dos judeus de Israel que vieram para o Brasil e pelas internets, pelos sites, pelos Facebook, pelas redes sociais. Levaram muitos cristãos a se afastar da Bíblia por causa disso. Então, eu encontrei com um cristão que disse que a Bíblia ela se contradiz, porque numa parte diz que Jesus bebeu vinho e na outra parte diz que Jesus bebeu vinagre. Aí eu pergunto para vocês, há contradição na Bíblia? Para as pessoas que não examinam a Bíblia dia e noite, de Gênesis ao Apocalipse, então, esses cristãos vão achar que realmente há uma contradição. Mas é preciso que vocês examinem a Bíblia dia e noite, porque muitos cristãos estão sendo enganados por esses judeus da prosperidade, pelos pastores da teologia. Então, eu vou provar para vocês a partir desse vídeo que o que Jesus tomou, que também não há contradição nessas duas partes. Então, alguns cristãos se afastou da Bíblia, achando que a Bíblia ela se contradiz. Mas eu vou provar para vocês, irmão. Vou provar para vocês que Jesus tomou foi vinho. Você vai se surpreender o que eu vou mostrar para vocês aqui, o que muitos não mostraram para vocês. Desses arqueólogos, desses pastores, desses pastores da teologia. Nenhum da Assembleia de Deus, pastores da Assembleia de Deus, que estudaram os seus estudos lá fora, que aprenderam com teólogos, eles nunca mostraram para vocês. Vocês vão surpreender, tá? Então, irmão, me acompanhe esse vídeo. Irmão, que é terrível. Esse vídeo é terrível. Esse vídeo é uma piada. Este homem aqui, Rodrigo Silva, dos Adventistas da Sétimo Dia, é o mais terrível entre eles. Eu nunca vi o homem para inventar coisas sem noção em minha vida. Preste atenção nesse vídeo, irmão, que eu vou mostrar para vocês. Aqui na cidade de Sardes, nós temos os restos que estão sendo escavados pela Universidade de Cornell e pela Universidade de Harvard. São os restos arqueológicos de um banheiro público da época. Um banheiro público. Muito do que tem da cidade aqui é do período bizantino. Mas nós temos ainda aqui um banheiro público romano, como eram aqueles banheiros usados na época do apóstolo João. O que eu vou explicar no início desse vídeo vai soar engraçado, constrangedor, talvez vai ser motivo de riso de muita gente que começar a assistir esse vídeo, mas fica comigo até o final, que o que aparenta ser no início apenas uma curiosidade cômica do passado, vai terminar de modo sério, e talvez vai surpreender alguns de vocês. Muito bem, as pessoas tinham um banheiro público. Vamos lá então, as primeiras coisas que vão talvez chocar ou surpreender vocês. Os homens costumavam ficar no banheiro público e eles sentavam em latrinas como esta. Aqui eu estou numa latrina milenar.
E eu sei que você está imaginando, cada um sentava do lado do outro. Então o sujeito sentava aqui, o outro sentava aqui, outro aqui, e ficavam conversando enquanto faziam as suas necessidades físicas. E eu sei que você está rindo, principalmente pela posição. Se bobear, vira até meme que eu estou falando. Depois que eles terminavam de fazer as suas necessidades, eles iam se limpar. Qual era o processo? Qual que era o papel higiênico da época? Preste atenção nisso. Eles tinham uma vara, geralmente vara de isopo ou algum tipo de vareta. Ele fixava essa vara numa esponja do mar. Uma vez que a vara estava fixada na esponja do mar, você consegue ver essas canaletas que estão aqui, bem no meu pé? Veja que tem uma canaleta aqui antiga. É incrível, porque esse aqui tem 2000 anos. O sujeito sentava aqui, com a sua vareta na mão, a esponja do mar fixada na vareta, e aqui passava água corrente. Ele pegava aquela vareta com a esponja, molhava na água corrente e se limpava. Eu sei que até pelos meus gestos você deve estar dando gargalhadas nesse momento. Depois que ele se limpava, agora vem outra coisa muito estranha para a nossa cultura. A mesma esponja com a qual ele se limpava, a mesma esponja que era usada como papel higiênico, poderia ser utilizada por outras pessoas. Como era o processo? Em algum canto aqui havia duas coisas. Em primeiro lugar, antes de eu falar o que havia aqui para esterilizar, do outro lado, isso é mais uma curiosidade para você continuar dando as suas risadas por aí, havia dois tipos de funcionários do banho público, escravos na maior parte das vezes. Um deles ficava acendendo incensos para mascarar um pouco o mau cheiro. E o outro grupo ficava tocando instrumentos para também abafar o barulho de flatulências. E vamos agora à esterilização da esponja. Como eu falei, repito, por mais nojento que seja para a nossa cultura, a mesma esponja que servia de papel higiênico era usada por várias pessoas. Ele pegava a vara com a esponja que ele utilizou e colocava por aqui numa bacia cheia de vinagre. Já havia nos tempos greco-romanos a ideia de que o vinagre era uma espécie de desinfetante, que ele purificava os objetos. Então, repetindo, o sujeito usava a latrina aqui, aqui tinha água corrente, molhava a esponja com a vara na água corrente, se limpava, depois pegava aquela vareta com a esponja e colocava numa bacia cheia de vinagre. Agora, como é que eu posso terminar uma descrição tão constrangedora de maneira séria e que vai fazer você pensar e refletir um pouco? Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de João. Eu vou ler aqui justamente o capítulo 19, versos 28 em diante, que fala da morte de Jesus. Pegou sua Bíblia? Então preste atenção na leitura. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Ora, por que estaria um vaso cheio de vinagre no Calvário? A explicação mais lógica que eu tenho à luz da arqueologia é que a referência do apóstolo João é a algum banheiro público que houvesse perto do lugar de crucifixão de Jesus. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Acho que você já entendeu onde eu queria chegar. O Filho de Deus, na cruz do Calvário, sentindo sede, dor, abandono, pediu: dá-me água. Aquele que era a fonte da água da vida, aquele que falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria e eu te daria a água que não dá mais sede. Aquele homem, que era a água da vida, teve sede. E o que deram para ele beber? Uma esponja, provavelmente de banheiro, embebida num vinagre, provavelmente de banheiro, para lhe mitigar a sede. É como se eu limpasse os lábios de uma pessoa com papel higiênico sujo tirado da latrina.
Há duas possibilidades com relação a esse ato do soldado romano. Alguns pensam que não foi um desejo de mitigar a sede de Jesus ou de aplacar-lhe o sofrimento, mas sim de aumentar ainda mais a humilhação e a violência daquela condenação. Outros grupos, como nós temos, por exemplo, no livro Desejado das Nações, acreditam que não, que aquele soldado talvez seria aquele que reconheceu este verdadeiramente é o Filho de Deus e tomado talvez num desespero para aliviar a dor de Jesus, ele correu e pegou o que estava na frente ali, o que estava mais próximo era o vinagre. Como soldado romano, ele sabia que o vinagre podia trazer um fator de entorpecimento, como se fosse um tipo de ópio para a dor. Sabe, na guerra, quando o pessoal coloca morfina para aliviar a dor e a pessoa fica meio, assim, fora de si e consegue sobreviver mais à dor, ou antes de inventarem os tipos de anestesia que eles usavam bebida alcoólica para embriagar a pessoa antes de amputar-lhe uma perna, talvez aquele soldado romano, movido de compaixão, talvez pensou, puxa, eu sei que é nojento, mas na guerra eu vou pelo menos aliviar a dor dele. Seja pela primeira hipótese, enfatizar o sofrimento, a humilhação, ou pela segunda hipótese, um gesto de caridade do soldado, duas coisas ficam notórias. Em primeiro lugar, a humilhação de Jesus foi maior do que você imaginava, não é? Segunda coisa que fica patente aqui. Quando Jesus experimentou o vinagre, ele não quis beber. Sabe por quê? Ele sabia que aquela bebida poderia mitigar-lhe um pouco da sede e aplacar a dor, porque seria uma morfina. Mas a que custo ele teria a sua dor amenizada? A sua mente ficaria embriagada. E ele não podia permitir que a sua mente ficasse sob o efeito do álcool ou de qualquer outro tipo de ópio, porque ele tinha que estar lúcido até o fim para que o diabo não tivesse domínio sobre a sua mente. Que diferença de muitos de nós que... Toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri, ninasubiri toka kwako wangu, kama vile. Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Está no ar o Alerta Cristão, falando segundo as Escrituras. Bom, irmão, como vocês estão vendo aqui na tela, nós temos aqui o arqueólogo, que está no meio da ciência científica, que cavam provas para fazer experimentos se realmente existiu. E eu chamo esses homens de Tomé, né? Descendentes de Tomé. É preciso ver para crer. Mas nós não precisamos ver para crer que Deus existe. Nós vemos Deus através da fé, pela criação da terra. Pela criação é que nós vemos Deus pela fé, que Deus existe e que Deus criou tudo na terra. Então, irmão, o tema de hoje é sobre a questão do que realmente Jesus tomou ali na cruz. Que realmente Jesus não tomou, né? O que realmente os romanos, soldados romanos, deram para Jesus quando Jesus sentiu sede. Será que foi vinho ou será que foi vinagre? Então, irmão, houve-se grandes problemas e confusão e muitas pessoas se afastaram da Bíblia, tá? Muitas pessoas se afastaram da Bíblia por causa dessa contenda dos judeus de Israel que vieram para o Brasil e pelas internets, pelos sites, pelos Facebook, pelas redes sociais. Levaram muitos cristãos a se afastar da Bíblia por causa disso. Então, eu encontrei com um cristão que disse que a Bíblia ela se contradiz, porque numa parte diz que Jesus bebeu vinho e na outra parte diz que Jesus bebeu vinagre. Aí eu pergunto para vocês, há contradição na Bíblia? Para as pessoas que não examinam a Bíblia dia e noite, de Gênesis ao Apocalipse, então,
esses cristãos vão achar que realmente há uma contradição. Mas é preciso que vocês examinem a Bíblia dia e noite, porque muitos cristãos estão sendo enganados por esses judeus da prosperidade, pelos pastores da teologia. Então, eu vou provar para vocês a partir desse vídeo que o que Jesus tomou, que também não há contradição nessas duas partes. Então, alguns cristãos se afastou da Bíblia, achando que a Bíblia ela se contradiz. Mas eu vou provar para vocês, irmão. Vou provar para vocês que Jesus tomou foi vinho. Você vai se surpreender o que eu vou mostrar para vocês aqui, o que muitos não mostraram para vocês. Desses arqueólogos, desses pastores, dos teólogos, desses pastores da teologia. Nenhum da Assembleia de Deus, pastores da Assembleia de Deus, que estudaram os seus estudos lá fora, que aprenderam com teólogos, eles nunca mostraram para vocês. Vocês vão se surpreender, tá? Então, irmão, me acompanhe esse vídeo. Me acompanhe esse vídeo, irmão, que é terrível. Esse vídeo é terrível. Esse vídeo é uma piada. Este homem aqui, irmão, este homem aqui, Rodrigo Silva, dos Adventistas da Sétimo Dia, é o mais terrível entre eles. Eu nunca vi o homem para inventar coisas sem noção em minha vida. Preste atenção nesse vídeo, irmão, que eu vou mostrar para vocês. Preste atenção nesse vídeo, irmão, daqui a pouco nós voltamos. Bom, irmão, você acabou de ver aí. Então ele começa a mostrar os banheiros antigos dos romanos. Os banheiros antigos dos romanos. Então ele começa a falar ali do banheiro dos romanos e começa a mostrar um rego ali, aonde molhava a esponja e limpava as suas partes. Só, irmão, que eu quero aqui dar uma instrução aqui para vocês verdadeira. E eu creio que foi dessa forma. E não da forma que Rodrigo Silva inventa pelas histórias que ele ouve aí, tá? Então presta atenção, irmão. Ele diz que os romanos, os soldados, as pessoas se limpavam com a esponja e botava na bacia de vinagre. E essa mesma esponja era usada pelas pessoas e todo mundo usava essa mesma esponja. Irmão, me desculpe, mas isso é muito nojento. Isso é muito nojento. E eu vou dizer para vocês que isso não existia dessa forma. Eu vou falar aqui pela fé. Eu creio dessa forma. Sabe por quê, irmão? Porque havia, irmão, no tempo de Jesus, desde o Velho Testamento, havia impurezas na terra. Pessoas que tinham doença, praga, infecção. E jamais um soldado romano vai usar a mesma esponja das pessoas. Prestou atenção no que eu quero falar aqui para vocês? A realidade certa? Vocês têm que entender isso. Os romanos eram judeus, tinha também outras pessoas também alistadas nesse exército. Então, os soldados romanos não eram menino, não era criança para usar a mesma esponja que é usada pelos outros. Não, irmão. Naquele tempo havia pragas, doença, infecção, doenças contaminantes de pessoas que ficavam doentes. E o soldado jamais vai usar a mesma esponja. Então eu quero dizer para vocês, irmão, aqui que vamos se dizer que eu não vou confirmar nada, porque não me interessa essas histórias contadas por esses arqueólogos, por esses historiadores do mundo. Não me interessa se foi verdade ou se foi mito. O que me interessa é isso aqui. O que Jesus mandou eu fazer. Falar somente o que diz a Santa Escritura. Então, irmão, eu quero dizer para vocês que os soldados, eu estou aqui, irmão, não confirmando nada, tá bom? Mas para que você entenda, os soldados, eles tinham suas próprias esponjas, porque no mar havia muitas esponjas e também no mato havia aquelas esponjas, né? Chamadas esponja de bombril, né? De larrapato também, aquelas esponjas. E também tinha outras esponjas, claro, existia outras esponjas, não só as esponjas do mar. Então, irmão, cada um, eu creio dessa forma, que cada um, soldado ou pessoas, levava as suas próprias esponjas.
Então ele arrancava um pedaço, botava na varinha e daí botava na água e fazia suas limpezas íntimas. E depois eles jogavam, as esponjas era jogada fora. Eu creio dessa parte assim. Mas da parte que ele falou, irmão, isso é muito nojento. Isso é muito nojento. A pessoa usar o mesmo que as outras usam limpando. Meu irmão, isso é muito nojento. A esponja que é botada no vinagre, na bacia, irmão, ali é uma contaminação terrível. É terrível. E não existiu isso jamais. Eu creio que não existia isso de os homens usar a mesma esponja. Não, irmão. Não existe. Não existiu isso, tá? Isso é só invenção. São homens que vai pela cabeça de teólogo, de cientista, sabe, irmão? É triste. Então, irmão, você vai acompanhar esse vídeo aqui. Esse vídeo. E ele diz que muitos podem dar risada. Muitos podem dar risada, mangar dele. Mas é o que nós vamos fazer. Porque isto que ele vai falar é uma piada. Isso é terrível. Usar a história do banheiro dos romanos para aplicar em Jesus, isso é uma piada. Me acompanhe, irmão, esse vídeo. Daqui a pouco nós voltamos. Dá mais sede? Aquele homem, que era a água da vida, teve sede. E o que deram para ele beber? Uma esponja, provavelmente de banheiro, embebida num vinagre, provavelmente de banheiro, para lhe mitigar a sede. É como se eu limpasse os lábios de uma pessoa com papel higiênico sujo tirado da latrina. Então você veja aí, irmão. Você veja aí que ele diz que a mesma esponja que foi usada pelos romanos e o vinagre foi dado para Jesus tomar. Sabe, irmão? Irmão, que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? Este homem é um louco. Até os meus amigos animais aí achou uma piada. Até os meus amigos animais aí, os meus cavalos, deram risada, porque isso é uma piada. Que loucura é essa desse homem inventar uma história dessa, irmão? Que história é essa? Mas eu vou provar para vocês, irmão, que esse vinagre e essas esponjas não foi a mesma desses banheiros dos romanos nojentos, imundos. Não, irmão. Vou provar para vocês, tá? De acordo com as escrituras. Então vamos aqui, irmão, acompanhar. Olha só. Ele diz por que estava ali o vinagre. Ele diz a luz de João, da arqueologia, a luz de João, da arqueologia, né, da arqueologia. Sabe, irmão? Ele diz que é a luz, ele diz que é a luz da arqueologia. Né? Arqueologia é quase parecido com teologia, né? Arqueologia, por isso que veio esse nome teologia. Arqueologia, depois veio o nome teologia. Essas sabedorias humanas terrível. Histórias que eu nunca vi em minha vida e não sou testemunha, nunca vi. Mas essa história daqui que eu nunca vi é pela fé. É pela fé. Eu acredito que os apóstolos escreveram a Bíblia, toda a história da Bíblia eu acredito é pela fé. E é pela fé invisível daquilo que eu não vi, as coisas de Deus. Mas as da terra, eu apenas deixo passar como vento, não recebo nada lá de fora. Não sei o que, do Télio ele foi, não sei o que, eu não quero saber de mortos. Eu não quero saber de mortos, irmão. Jesus falou que Deus não é Deus de morto, mas sim de vivo, tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. Então você veja que a luz da arqueologia. Então ele quer provar por esses banheiros, mostrando o banheiro, porque os arqueólogos descobriram esse banheiro e, sabe, irmão, é triste, mas não, irmão. Eu vou provar a luz da Bíblia, eu vou provar a luz da Bíblia, que Jesus não tomou esse vinagre imundo desse banheiro que este homem perverso mostra. Que Jesus não tomou vinagre desse banheiro imundo que esse homem está apresentando para o mundo. Terrível, irmão, terrível. Vamos, irmão, vamos acompanhar esse vídeo, daqui a pouco nós voltamos. Disse
tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Ora, por que estaria um vaso cheio de vinagre no Calvário? A explicação mais lógica que eu tenho à luz da arqueologia é que a referência do apóstolo João é a algum banheiro público que houvesse perto do lugar de crucifixão de Jesus. Então você veja aí, irmão, mais uma vez aí eu mostrando para vocês que vocês sejam testemunha, né? E os meus amigos aí, animais, meus cavaleiros, acharam uma piada. Realmente é uma piada, tá, irmão? Já eu vou provar para vocês, tá, irmão? Vamos aqui acompanhar o que ele diz. Então você veja aí, irmão, veja aí. Ele, a todo tempo, ele quer provar, porque está mostrando o que está lá em Israel. Eu não quero saber, irmão, de nada que eles mostram de Israel para provar para mim alguma coisa, não. Isto aqui, tudo que eu preciso da sabedoria, toda a verdade, o Espírito Santo é que vai me revelar a partir disso aqui. Eu não preciso acreditar em nada que esses homens estão achando por aí, porque eles são treinados, essa ciência que ele está junto com a ciência, astrólogos, cientistas, é tudo caçando para querer manipular a palavra de Deus. Você tem que abrir seus olhos, irmãos, tá? Vocês têm que abrir seus olhos que essas coisas que eles estão fazendo hoje, cavando, para provar alguma coisa, é para manipular isso aqui, irmão. E muitas pessoas estão se afastando da Bíblia, e muitas dessas pessoas que se afastaram da Bíblia para acreditar nesses homens aqui das ciências, arqueólogos, já foram embora com o coronavírus. Então olha só, irmão. Então você veja aí, irmão, que a todo tempo ele fala a luz da arqueologia. Que luz da arqueologia? Isso é luz das trevas, Inventar uma coisa dessa com o meu Jesus, dizer que Jesus... É triste, irmão, é triste, tá? É triste. Então você veja, irmão, que ele diz que lá na cruz do Calvário, o lugar que chama Gólgota, que significa lugar de morte, caveira, e esta caveira está na maçonaria, o símbolo da morte. O símbolo da morte está na maçonaria, chamado caveira. E é por isso que ele carrega essa caveira, porque representa a morte. O nosso último inimigo que vai ser destruído por Jesus, a morte. Então preste atenção, irmão, uma coisa que ele diz que lá no Gólgota havia um banheiro e de repente correram lá para o banheiro mais perto, para pegar o vinagre e a esponja que os outros limparam suas partes para Jesus. Irmão, que loucura é essa, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, este homem vai enlouquecer a vocês. Este homem é o pior louco, um louco, doente mental. Está, irmão? É um doente mental. Então preste atenção, irmão. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Lá em cima do morro, aonde se matava os ladrões crucificados, lá em cima da montanha, do morro, não havia, irmão, eu creio, claro, irmão, claro, lá não havia banheiro, irmão, não havia banheiro. Banheiro só existia na cidade, os banheiros, vamos dizer, banheiro público, e também banheiro para os soldados romanos. Claro que havia banheiro, mas na montanha, irmão, banheiro, me desculpe, irmão, é a pior mentira do mundo que esse homem está contando. Então, na montanha não havia, lá na montanha, no lugar chamado Gólgota, lugar de morte, que é na montanha, lá em cima, distante da cidade, irmão, não havia banheiro. Eu creio, não havia banheiro, tá? E eu vou provar para vocês, irmão, como realmente tudo aconteceu, tá? Vamos continuar aqui para que você seja testemunho. Então é só aqui, irmão, veja só o que ele diz. Até ele fala aquela risada, né? Aquela risada que vocês deu no início,
aquela risada que você deu no início, agora vocês vão chorar. Ele diz, talvez alguns esteja emocionado e chorando. Ele diz, ao ver o banheiro romano, lembre-se de Jesus. Irmão, que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? Vamos, irmão, acompanhar essa parte aqui. Que ele diz que até aqueles que deram risada no começo do vídeo, né? Que os meus cavaleiros aí, os animais do Senhor, deu risada dessa piada do Rodrigo Silva. Então, que deram risada no início do vídeo, que ele falou, né? Do banheiro e que disse que Jesus bebeu foi o vinagre do banheiro. Irmão, me acompanha esse vídeo, tá? Daqui a pouco nós voltamos. E a você hoje? Eu comecei esse vídeo com uma descrição talvez constrangedora, cômica, hilária e até nojenta. Mas eu tenho certeza que aquela risada que você deu no início, agora talvez seja uma consternação. Talvez alguns estejam até chorando, emocionados em relação ao que eu acabei de revelar aqui. Pois ao ver um banheiro público romano, lembre do amor de Cristo por você. Ele... Então você acabou de ver aí, né, irmão? Então meus amigos aí, cavaleiros, já deram mais outra risada para ele ver que isto é uma piada. Isso é uma piada. Da parte, irmão. Ele diz, ao ver o banheiro romano, lembre-se de Jesus. Irmão, que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? Chegue mais para perto, Rodrigo Silva, dos Adventistas da Sétimo Dia, a seita dos fariseus. Chega mais para perto e vamos conversar. Que história é essa de você dizer que é para mim, quando vê o banheiro dos romanos, é para mim se lembrar de Jesus? Que história é essa? Você acha que Jesus é algum porco, algum imundo, para eu olhar para o banheiro e se lembrar de Jesus? Que história é essa, amor? Que história é essa? Jesus falou que é para me lembrar da cruz. Para mim me lembrar aqui na mente que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Jesus disse que é para fazer isto, para se lembrar do que ele fez na cruz. E não para mim olhar para o banheiro dos romanos e se lembrar de Jesus. Você está cada dia, Rodrigo Silva, pior, mais ainda. A sua loucura está triste, está chegando até o céu, tá? Está chegando até o céu. Agora você sim, quando você olhar para esse banheiro, você olhe para o seu Jesus que você inventaram. E você lembre desse Jesus que você prega aí, porque o meu Jesus que ressuscitou e subiu ao céu não é o mesmo que você segue. Porque você é um dos piores lobos, terrível homem para manipular as escrituras. Então, irmão, a partir de agora eu vou trazer para vocês, tá? Vou provar aqui, por meio das escrituras, toda a verdade. E eu quero que os irmãos me acompanhem também, irmão, que tem mais coisa. Olha só, que eu acabei esquecendo aqui. Irmão, olha só. Veja só o que ele diz, olha. Ele diz assim, ele diz que alguns pensavam que aquele soldado que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, diz que ele correu para aliviar a dor de Jesus, né? E pegou o que estava mais perto, né? Me acompanha esse vídeo, irmão. Daqui a pouco nós voltamos, tá? Há duas possibilidades com relação a esse ato do soldado romano. Alguns pensam que não foi um desejo de mitigar a sede de Jesus ou de aplacar-lhe o sofrimento, mas sim de aumentar ainda mais a humilhação e a violência daquela condenação. Outros grupos, como nós temos, por exemplo, no livro Desejado das Nações, acreditam que não, que aquele soldado talvez seria aquele que reconheceu este verdadeiramente é o Filho de Deus e tomado talvez num desespero para aliviar a dor de Jesus, ele correu e pegou o que estava na frente ali, o que estava mais próximo era o vinagre. Como soldado romano,
ele saber que o vinagre podia trazer um fator de entorpecimento, como se fosse um tipo de ópio para a dor. Sabe, na guerra, quando o pessoal coloca morfina para aliviar a dor e a pessoa fica meio assim, fora de si e consegue sobreviver mais à dor, ou antes de inventarem os tipos de anestesia que eles usavam bebida alcoólica para embriagar a pessoa antes de amputar-lhe uma perna, talvez aquele soldado romano, movido de compaixão, talvez pensou, puxa, eu sei que é nojento, mas na guerra eu vou pelo menos aliviar a dor dele. Seja pela primeira hipótese, enfatizar o sofrimento, a humilhação, ou pela segunda hipótese, um gesto de caridade do soldado, duas coisas ficam notórias. Em primeiro lugar. Então você veja aí, irmão. Ele diz que alguns pensam assim, que aquele soldado que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele correu e pegou uma esponja e um vinagre que estava mais perto e deu para Jesus tomar. Irmão, isso aí, sabe? Isso é uma loucura, irmão. Isso é uma loucura porque não houve isso, tá? Eu vou provar para vocês na Bíblia, na luz da Bíblia, e não na luz da arqueologia. Na luz da Bíblia que não houve isso. Esse soldado que reconheceu Jesus como o Filho de Deus, ele não fez isso coisa nenhuma, tá? Vamos para outra parte, irmão. Ele diz que as duas coisas ficam notório. Então ele fala em duas partes, né? Ou a verdade é essa, ou a verdade é a segunda. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após, e nós voltamos. Então você veja aí, irmão. Então eu quero dizer para vocês que nenhuma dessas duas partes que ele fala, nenhuma dessas, tá? Vou provar para vocês à luz da Bíblia e não na luz das ciências, dos arqueólogos, a arqueologia, sei lá que nomes aí que eles botam e inventam. Vamos acompanhar aqui, irmão, mais outra coisa só. Ele diz, sabe por que Jesus não bebeu o vinho, vinagre? Não bebeu o vinagre? Porque ia aliviar a dor. Ele diz que a sua mente ficaria embriagada, para que o diabo não tivesse domínio sobre a mente de Jesus, né? Irmão, esse homem inventa cá. Irmão, é triste. Irmão, é triste, tá? É triste. Esse homem inventa cada coisa, irmão. Terrível, terrível. Muito terrível. Esse homem inventa cada coisa, irmão, terrível. Mas eu vou provar para vocês, irmão. Vou provar para vocês, tá? Em nome de Jesus. Porque Deus precisa revelar a sua verdade, todo o mistério que os pastores nunca revelaram para vocês. Deus precisa revelar ao povo, para revelar para o seu povo e para o mundo. Vou provar para vocês por que Jesus não bebeu aquele vinagre, por que Jesus não bebeu o vinho, tá? E eu peço aos irmãos que me acompanhem esse segundo vídeo, irmão, que eu vou trazer agora toda a verdade. Que não há contradição de que Jesus bebeu vinagre, Jesus ele bebeu vinho, não há contradição, tá? Me acompanhe esse segundo vídeo que eu vou trazer todo o mistério nunca mostrado para vocês, tá? Porque eles sabem da verdade, mas ele não mostra, porque ele não pode mostrar a verdade para vocês, né? Como eles são discípulos do diabo, eles não podem mostrar o mistério daqui, eles não podem. Então os pastores da teologia têm que viver de repetição, falando de Moisés, de Esté, de Jó, de Moisés, só falam repetição. São padres, pastores, papas, padre, que vivem de repetição. Enquanto Deus disse que é para tornar as ovelhas sábias, revelar todo o mistério que foi revelado para os apóstolos. Mas eles nunca fizeram isto. Então, irmão, me acompanhe esse segundo vídeo, porque você agora vai se impressionar com a verdade das Escrituras, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. E o jornal e o Alerta Cristão fica por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Nosso